Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui esse vídeo para ajudar no processo de finalização aqui do modelo, na preparação lá da prancha, né, e no layout final. Então eu estou aqui com um modelo que a gente usou como exemplo, a gente pegou o nosso estudo volumétrico, transformou num modelo mais detalhado. Eu acabei colocando aqui também como se fosse um guarda-corpo e uma platibanda. E vocês podem também detalhar um pouco mais as esquadrias, baseados no exercício da janela que a gente fez, caso vocês queiram um modelo mais detalhado. Mas a nossa proposta aqui é um modelo mais simples, né? Não precisa de tantos detalhes assim. Então, para finalizar, a gente precisa fazer essa prancha. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse template já pronto, né? Com o título, vocês só botam o nome de vocês aqui. E basicamente a prancha vai ter um diagrama mostrando o percurso formal ou a narrativa gráfica, que é um diagrama que mostra como que vocês foram manipulando a forma inicial até chegar no final. Depois eu vou dar algumas referências para vocês. Aqui uma perspectiva principal e embaixo aqui a planta de cada pavimento do pavilhão. Então eu novamente queria que vocês usassem o template, né? Então eu vou voltar aqui no meu arquivo, eu vou selecionar ele, vou dar um Ctrl C. Eu estou com dois SketchUps abertos, tá? Então eu abri duas vezes o SketchUp, um eu abri o meu arquivo de trabalho e no outro eu abri aquele template que vocês já utilizaram. Vocês podem também arrastar o arquivo direto para cá, caso vocês não abram ele aqui em outro SketchUp. Como eu abri, eu vou dar um Ctrl V, eu vou colocar aqui em algum lugar. E aí a vantagem, né, é que vocês vão, com isso vocês conseguem aproveitar a iluminação que está aqui. Vocês podem pegar também a escala humana, né, e trazer para cá, e depois ajustar ela. E vocês podem pegar esse material de vidro, porque vocês não precisam aplicar material aqui nas paredes, a gente vai trabalhar com um modelo preto e branco mesmo. Mas o vidro, vocês podem clicar aqui no baldinho, apertar o Alt, pegar desse aqui que está pronto, e aplicar nas transparências, né, lá de vocês. Depois vocês podem apagar aqui o que está sobrando, né? E aí agora vocês têm que escolher um ângulo, né? Então é importante nesse momento, né, que vocês tentem escolher um ângulo com calma, né, que valorize o projeto de vocês. Muitas vezes o melhor ângulo é na altura do observador, dependendo do projeto pode ser um pouco mais interessante mostrar ele de um ângulo específico, de cima. Agora aqui eu queria que vocês usassem, né, a perspectiva normal, não é a paralela, tá? E obviamente aqui vocês podem selecionar essa escala humana, usar o comando aqui de rotação para girar, né, para ela ficar numa posição melhor. E a gente viu, né, que usando aqui, trabalhando com o SketchUp 2025, a gente tem aqui nos estilos, né, eu já deixei um estilo pronto aqui. O estilo é a forma como a gente vê o modelo, né? Então se a gente mudar aqui embaixo os estilos, né, isso vai alterar a aparência, né, das arestas, do fundo. Eu já deixei ele pronto para vocês. E eu deixei um que está com o Ambient Occlusion ligado, são essas sombrinhas, tá? Então isso é uma coisa do SketchUp 2024 e 2025, e nos computadores da UF isso não funciona. Então seria legal, caso vocês queiram ter uma iluminação um pouco mais interessante, né, ter essas sombras de contato, que vocês façam isso num computador que funcione. Eu posso até disponibilizar o meu no dia da entrega, tá? Para vocês terem essa sombra, vocês podem mudar aqui a distância e a intensidade dela, tá? É bom que isso seja mais discreto, né? E beleza, então aí vocês podem também mudar aqui, aqui na sombra, a sombra tem que estar ligada, mas vocês podem mudar o horário, né? Se vocês quiserem uma outra projeção aqui de sol, só mudar aqui até encontrar uma melhor iluminação. Muitos alunos também gostam aqui de usar a perspectiva de 2 pontos, né? O que quer dizer, né? Quer dizer que ele tira aquela distorção do terceiro ponto de fuga. As linhas verticais ficam paralelas. Isso normalmente é um recurso interessante que valoriza mais as perspectivas. Aqui nesse momento, para levar lá para o Photoshop, né, ou para o Canva, ou o programa que vocês usarem, eu não recomendo que vocês usem o print screen. Aqui é melhor vir em File, Export, 2D,
Aí vocês escolhem onde vocês vão salvar, né? O formato aqui pode ser o JPG. Se vocês quiserem salvar uma imagem sem fundo, que pode ficar mais interessante, ó, vocês podem usar o PNG, e aqui nas opções vocês botam Transparent Background, então ele não vai ficar com fundo branco, ele vai ficar com fundo transparente, fica um pouco melhor. E a sugestão aqui é pelo menos botar 3.000 pixels de largura, tá? Então vocês com isso vão ter uma imagem com uma boa qualidade. Eu vou gravar aqui em algum lugar, botar aqui imagem principal, depois a gente testa lá na nossa prancha e vou exportar. Aqui, se vocês abrirem, né, essa imagem que a gente exportou, ó, ela vem com um fundo recortado. Isso pode ficar mais interessante aí na hora de colocar na prancha para evitar um fundo que fique meio acinzentado, né, e tudo mais. Então, voltando aqui a olhar a minha prancha, né, eu preciso dessa perspectiva principal e eu preciso das plantas, né, dos pavimentos desse pavilhão. Eu coloquei aqui 2 plantas genéricas que não tem relação, né, com o modelo, mas obviamente vocês têm que fazer as plantas correspondentes, né, do projeto de vocês. E eu mostrei rapidamente em sala, né, que a gente tem 2 caminhos, né? Eu poderia levar esse modelo para o software Layout, né, e lá seria o ambiente mais adequado para produzir a planta baixa, né? Depois eu vou disponibilizar um vídeo sobre isso. Mas vocês podem também, o que eu acho que vocês vão ter mais facilidade, é finalizar isso no AutoCAD. A gente gera a base aqui e leva para o AutoCAD. Então, basicamente, a gente precisa fazer a planta baixa, né, a preparação da planta baixa aqui no SketchUp. A gente coloca, então, um plano de seção aqui deitado, né, dou aqui um OK, seleciono esse plano com a ferramenta Mover. Eu posiciono, então, por exemplo, se eu quiser fazer a planta aqui do primeiro pavimento, eu coloco ele mais ou menos aqui. Eu agora vou ter que botar na câmera projeção paralela, para eu ter a projeção paralela. E eu vou olhar aqui de cima, na Viewport Top, tá? Para gerar aqui, né, a base da minha planta. Então, basicamente, tendo isso aqui, né, a gente poderia até gerar direto aqui no SketchUp, mas aí vai ficar uma planta assim muito simplificada, né? A gente não vai conseguir controlar a hierarquia de linhas. Então, o ideal é exportar como DWG e finalizar no CAD. E aqui, na verdade, antes de exportar, eu já verifiquei que se a gente mantiver esse estilo, que a gente não tem as arestas aparecendo, essas linhas não vão aparecer lá no CAD, então a gente tem que ter arestas aqui. Então eu sugiro que a gente mude para um estilo, a gente pode, por exemplo, usar aqui o estilo, dentro dos estilos padrão, talvez o linha oculta, ou algum outro que a gente de fato tem arestas, aí essas arestas sim vão aparecer. Posso apagar essa escala humana aqui, e aí sim a gente exporta, tá? Então a gente vem aqui exportar 2D, aí eu vou botar lá planta CAD teste. A princípio eu não vou mexer nas opções, qualquer coisa a gente pode verificar se tem alguma coisa para editar. Então eu vou agora lá no CAD, vou botar aqui para abrir esse meu arquivo, é o planta CAD teste, e todas as linhas vieram. Então eu posso, é sempre bom medir, né? A gente pode usar a reguinha aqui para medir alguma distância conhecida. Então, por exemplo, aqui deveria ter 15, né? Então está me dando 15. Então a exportação funcionou, eu tenho aqui as linhas, e é claro que agora no CAD a gente pode refinar, a gente pode desenhar melhor as esquadrias, né, e fazer um desenho mais correto. Lembrando que para esse exercício eu não estou pedindo uma representação usando a norma, estou pedindo uma representação mais simples. Eu vou até gravar para vocês algumas referências, por exemplo, referências que a gente tem no ArcDaily. Isso aqui é do Studio MK27, onde a gente vai ter as paredes com machura preta e os elementos representados, né, com linhas bem simples. Aqui um outro exemplo do Terry Tuma, também é um exemplo da linguagem que eu gostaria que vocês usassem, né, uma linguagem mais simplificada.
dando ênfase aqui às paredes achuradas, né, o que está em corte, né, sendo com achura sólida. Tá? Então isso tudo aqui vocês podem fazer agora no CAD, né, a partir, né, usando as ferramentas que vocês já conhecem. E depois que vocês organizarem aqui o desenho, né, vocês vão precisar levar esse desenho lá para a prancha no Photoshop ou no Canva, onde vocês estiverem utilizando. E aí vocês têm algumas opções. Vocês podem trabalhar com uma escala gráfica, que a gente já trabalhou, colocar aqui e exportar direto do model. Mas talvez a melhor forma seja indo aqui para o layout, que aí vocês conseguem ter uma noção do tamanho que esse desenho vai ocupar na prancha final. A gente vai trabalhar com uma prancha A3 no formato aqui retrato, né, em pé. Então vocês podem voltar lá no CAD, acessar o layout, ir no Page Setup Manager e meio que simular isso aqui para vocês terem uma noção do tamanho, né? Então a gente pode botar aquelas configurações de sempre, né? DWG do PDF, o A3 aqui, vou botar 420 por 297, vou colocar ele em pé, só para a gente ter uma ideia. Então a gente não precisa configurar muita coisa, só o tamanho da folha. E aqui, não sei por que ele veio marcando escala 1 para algum valor esquisito. Isso aqui normalmente é 1 para 1, a gente define a escala no zoom, né? Então tomem cuidado para não mexer nisso. Vou fechar. Aqui vou aumentar aqui a minha viewport, que ela estava pequena. E vou colocar na escala, vocês podem colocar na escala aqui embaixo, criando a escala ou usando aquela fórmula que vocês já sabem. Então coloquei, então essa seria a escala 1 para 100. A 1 para 100 está sendo um bom tamanho, né? Porque provavelmente vocês vão criar 2 plantas. Então vocês podem diminuir aqui a viewport e fazer uma cópia aqui para o lado. Então, fazendo aqui no layout, vocês já conseguem ter uma boa noção, né, de como o desenho de vocês vai ficar. E aí vocês não precisam de escala gráfica, é só escrever aqui embaixo na escala. E acho que coube direitinho, né, não para 100 pode ser um bom tamanho aí para vocês trabalharem. E aí no final, para vocês gerarem, né, a imagem para vocês usarem no Photoshop, vocês vão, obviamente, aqui criar uma camada para a viewport, né, para ela não aparecer. Então lembrar daquele esquema, né, de criar uma camada, VP, e botar para não ser renderizada. Vou fazer isso aqui. E eu vou basicamente imprimir. E aí o interessante é que ele vai imprimir um documento com o tamanho A3, ou seja, ele vai preservar aqui o tamanho do meu desenho. Depois a gente vê como é que a gente coloca isso lá no Photoshop. Então é só dar um OK. Vou botar aqui desenhos para prancha lá na pasta que a gente quiser. E aqui está os meus desenhos, né, prontos para serem colocados lá na prancha. E além das plantas, a gente precisa também criar os diagramas. Então, eu vou abrir logo o arquivo que eu disponibilizei para vocês, que é um template dos diagramas. Ele já veio aqui mais ou menos setado, mas obviamente vocês vão fazer aqui o de vocês. O que é importante aqui dos diagramas? Primeiro, verificar que a gente está usando aqui a projeção paralela. Então, eu não estou usando a perspectiva normal, né? Eu estou usando a projeção paralela para eu trabalhar com axonométrica e tentar, na verdade, encontrar, né, quando a gente clica, por exemplo, nesse botão aqui, o ISO, quero trabalhar com isométrica, que eu tenho aqui o mesmo ângulo, né, nesses dois lados aqui. E vocês podem aproveitar, né, aqui a base, então tem aqui um volume, né, tem aqui uma base que é um plano com o grid, né, vocês podem pegar esses dois aqui, ó, e trabalhar em cima deles. E vocês podem aproveitar o material, reparem que aqui tem um material cinza, que eu apliquei nos volumes. E o diagrama, ele tem um estilo próprio que eu criei, que ele mostra a aresta, diferentemente da perspectiva principal. Então, se vocês observarem aqui o estilo, né, a gente tem aqui as arestas aparecendo,
com as sombras também setadas. Então vocês podem basicamente aproveitar, né? Podem até apagar aqui esses volumes, né? E montar o volume de vocês. Tem alguns errinhos aqui que vocês podem consertar. E sempre montando aqui em cima dessa base, tá? Então eu já deixei mais ou menos posicionado, né? O que vocês têm que obviamente fazer é pensar como que se deu esse percurso formal da criação da volumetria, né? Então aqui na minha prancha, se vocês observarem, eu tenho os diagramas, né? Com umas setinhas mostrando, né, que primeiro o meu volume ele sofreu, né, um bend, né, como se fosse uma torção, né, uma mudança aqui na forma. Depois eu trabalhei com deslocamento, né, depois também com deslocamento desse volume de baixo, né. Então é como se fosse uma história em quadrinhos, né, de como que a forma foi surgindo, como que as operações foram acontecendo, né. Eu recomendo que vocês procurem referências na internet. Vocês têm muitas referências legais aqui de diagramas no próprio Pinterest. Vocês podem entrar também em sites, né? O Big, por exemplo, é um escritório que trabalha muito com diagramas. Vocês podem procurar aqui, eles sempre... hoje em dia eles trabalham com diagramas animados, né? Mas eles sempre tentam reproduzir, né, esse percurso formal da ideia através do uso de diagramas, né? Então tem vários exemplos interessantes aqui desses diagramas. Eu vou colocar alguns livros também na bibliografia para vocês olharem, tá? Mas a ideia é basicamente essa, né? Representar essa movimentação, né, e esse percurso formal até a volumetria final. Essas indicações de setas ou outros símbolos vocês podem usar aqui no Photoshop, tá? Ou vocês podem usar no próprio SketchUp, né? Tem gente que aqui no próprio desenvolvimento, né, do modelo, né, cria as setas. Então pode ser interessante, porque aí a seta vai ter até uma... Estou fazendo aqui de qualquer forma, né? Depois vocês podem fazer com mais calma. Fazendo aqui bem mal e porcamente, né? Só para vocês verem. Isso aqui não ficou bom não, né? Mas tudo bem. Tá. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser uma seta, né? Vai ter aqui uma volumetria e vocês podem, por exemplo, pintar de vermelho, né? Colocar aqui uma cor, e aí vocês usam aqui, transformam isso aqui num grupo, né? E isso poderia ser uma simbologia, né, que vocês vão utilizar. A gente pode copiar, né, rotacionar, enfim, posicionar, fazer essa indicação por aqui, ou como eu mostrei, fazer lá no Photoshop ou no programa que vocês forem utilizar. Aqui reparem, né, que eu tentei encontrar um ângulo, né, que esses diagramas eles fiquem lado a lado. Então eu fui movimentando, né, aqui esse diagrama na mão mesmo. Vocês podem, se preferirem, exportar individualmente cada imagem para ter um melhor controle depois. Enfim, então eu deixei esse arquivo pronto aí para tentar ajudar vocês na hora que vocês forem criar os próprios diagramas de vocês. Uma vez que vocês finalizam aqui a criação, vocês podem exportar, né, novamente a imagem para ter melhor qualidade individualmente, né, ou eventualmente podem exportar logo tudo de uma vez, tá? E isso aqui, essa sequência vai ocupar essa parte aqui de cima da prancha.